No início do século XVII, o estudo da natureza se baseia na observação de fenômenos em leis que procuravam explicar tais fenômenos. Surgem as primeiras noções sobre o conceito de funções. Já no século XVIII, matemáticos começam a utilizar o termo função para designar aqueles valores resultantes de operações entre variáveis e constantes. Na física, durante o movimento de um corpo em queda livre, a velocidade é função do instante de tempo considerado. Na química, o volume ocupado por uma dada massa gasosa é a função da temperatura em que se encontra. Na economia, o lucro obtido por uma empresa é função do custo que ela tem na mercadoria. O conhecimento das funções que regem esses fenômenos permite que se façam previsões e correlações entre as variáveis envolvidas. Iniciaremos o estudo das funções analisando os seguintes tópicos. Observe: o conceito de par ordenado, a definição de produto cartesiano, o que vem a ser uma relação binária e a definição de aplicação ou função. Par: todo conjunto formado por dois elementos. Na teoria dos conjuntos, a ordem não importa, e o conjunto formado pelos pares 1, 3 é igual ao conjunto formado pelos pares 3, 1, pois possuem os mesmos elementos. No entanto, existem situações onde os elementos devem ser apresentados numa certa ordem. Observe o sistema. 2x mais y é igual a 5, e x menos y é igual a menos 2. A solução desse sistema é um par xy igual a 1, 3. Isto é, x igual a 1 e y igual a 3. Nesta ordem. O par ordenado 3, 1 não é a solução desse sistema. E o par 1, 3 é diferente, portanto, do par 3, 1. Geometricamente, marcando 1 no eixo x e 3 no eixo y, temos a representação geométrica da solução do sistema. Um ponto. Observe que o par 3 tem uma outra representação, um outro ponto. Você aprendeu as operações de união, intersecção e diferença de conjuntos. Vamos definir agora uma nova operação, o produto cartesiano de A por B. Observe os conjuntos. Conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, e o B, formado pelos elementos 11, 12 e 13. Que pares ordenados podemos formar tomando-se um ponto em A e outro em B? Tomando-se um elemento em A e outro elemento em B. São eles: o par 11, 12, 13, se partirmos do elemento 1. 11, 12, 13, se partirmos do elemento 2. Esse conjunto de pares ordenados é o que a gente chama de produto cartesiano de A por B. Portanto, o produto cartesiano nada mais é do que um conjunto formado por pares xy, pares ordenados, onde o x pertence a A e o y pertence a B. Retomando o exemplo, vamos construir dois subconjuntos a partir do produto cartesiano. Observe. O subconjunto R1, formado pelos pares 1, 11 e 2, 12, pares onde o y é igual ao x mais 10 unidades. E um outro subconjunto, R2, formado pelos pares 1, 11, 1, 12 e 1, 13, pares onde o x é igual a 1. Subconjuntos, a exemplo de R1 e R2, são chamados de relação binária de A por B. Relação binária: todo subconjunto de um produto cartesiano. Agora, estamos prontos para definir função. Se numa relação binária, cada elemento de A
se associa a um único elemento de B, temos uma aplicação ou função. Observe na tela. A notação usada é a seguinte. F é uma função de A em B que associa a cada x pertencente a A um único y pertencente a B. Dizemos que y é igual a f de x, isto é, y é uma função de x. Vejamos alguns exemplos. A relação binária apresentada não associa o elemento 2 do conjunto A, portanto, não é uma função. Na relação binária apresentada, o elemento 1 se associa a dois elementos de B, portanto, não é função. Já na relação binária apresentada, cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento de B. Trata-se de uma função. Uma função que associa a cada x de A um y em B, que é igual a x mais 1. Conjunto A, o conjunto de partida das setas, é o domínio de definição da função. O conjunto B, conjunto de chegada das setas, é o contradomínio de f. Os elementos 2 e 3, que se associaram a elementos de A, formam o conjunto imagem. É o caso do 3, que é a imagem de 2 pela f. Bem, vamos realizar alguns exercícios para ajudá-lo a fixar esses conceitos. Dado os conjuntos A formado pelos elementos 2, 3 e 4 e B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, determinar a relação binária f formada pelos pares x, y, tal que o y é igual a 2x menos 1. O esquema de flechas para f, o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de f. Bem, representando os conjuntos através de seus diagramas de Euler e como a função tem uma lei que é dada por y igual a 2x menos 1, para x igual a 2, conjunto A, a função associa a um y igual a 2 vezes 2 menos 1, 4 menos 1, 3. Já para x igual a 3, a função associa um y que é igual a 2 vezes 3 menos 1, 6 menos 1, 5. Para x igual a 4, y é igual a 2 vezes 4 menos 1, 8 menos 1, 7. Conjunto A, conjunto de partida das setas, é o domínio da função. Conjunto B, conjunto de chegada das setas, é o contradomínio de f. Os elementos 3, 5 e 7, imagens do 2, do 3 e do 4, respectivamente, formam um conjunto, o conjunto imagem. Ok? E a função f fica, portanto, definida pelos pares 2, 3, 3, 5 e 4, 7. Bem, vejamos mais uma questão de aplicação. Qual o domínio da função f de A em R, com A contido em R, tal que f de x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de x menos 3? Bem, a raiz quadrada de x menos 3 aparece no denominador de uma fração. Portanto, o radicando, x menos 3, deve ser maior do que zero. A raiz quadrada sozinha, raiz de x menos 3, é um número maior ou igual a zero. No entanto, por aparecer no denominador da fração, e você sabe, primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero, você vai ter, para x menos 3, apenas maior que zero. Assim, o x deve ser maior do que 3. E o domínio da função, o conjunto A, é formado por todo elemento real, todo x pertencente a R, tal que x maior que 3. Questão com muita frequência nos vestibulares, vejamos um último exercício. Qual dos gráficos a seguir não pode representar uma função?
Bem, vamos dar uma passada no texto na aula. Função. Quando a cada elemento de um conjunto A se associa um único elemento em B. Graficamente, verificamos se é uma função, traçando-se uma vertical. Se essa vertical encontrar o diagrama em apenas um ponto, trata-se de uma função. Vamos voltar ao exercício. O primeiro gráfico é representado por uma reta. Ao traçar uma vertical, o que você percebe? Que ela vai tocar o diagrama, a reta, sempre num ponto. Esse diagrama, essa reta, representa uma função. Nós vamos ver mais para frente que trata-se de uma função de primeiro grau. Bom, você deve estar vendo agora um novo diagrama que lembra bastante os diagramas de mudança de estado, sólido para líquido ou líquido para gasoso, que você vai ver na física. Também nesse caso, traçando-se uma vertical, o que se nota é que ela encontra o gráfico sempre em um ponto. Portanto, isso pode representar uma função. Vamos a um terceiro caso. Bem, esse gráfico lembra muito uma parábola, só que a concavidade voltada para x. Neste caso, ao traçarmos uma vertical, o que acontece? Ela encontra o gráfico em dois pontos. O que está acontecendo? Cada x está se associando a dois y. Portanto, esse gráfico não pode representar uma função. Ele representa apenas uma relação, mas não uma função. Por fim, esse último diagrama, traçando-se uma vertical, a gente nota que vai encontrar o gráfico sempre num ponto. Esse diagrama pode representar uma função. Muito bem. Pela importância desse assunto, que é utilizado tem aplicação em várias áreas do conhecimento, você sempre vai encontrar questões, é tópico obrigatório nos vestibulares. Muitas vezes, mais de um exercício, 2, 3 exercícios no mesmo vestibular, ok? Portanto, treine bastante essa matéria, que ainda será assunto de algumas aulas. Bons estudos e até a próxima. Existe uma interdependência entre as populações das espécies. O conhecimento das funções que rege esta interdependência permite que se faça previsão e controle dessas populações. Retomaremos o estudo das funções através da análise dos seguintes tópicos. Observe na tela. O que é uma função sobrejetora, injetora e bijetora, e as definições de função composta e função inversa. Função sobrejetora, quando não sobram elementos no contradomínio. Observe a imagem. F é uma função de A em B, é sobrejetora se para qualquer y pertencente a B existe x pertencente a A, tal que f de x seja igual a y. Isto equivale a dizer que a imagem da função é o seu contradomínio. Vejamos um exemplo através de um esquema de flechas. Observe. No esquema, não sobram elementos no contradomínio. Isto é, a imagem da função é o próprio contradomínio B. Função injetora. Elementos distintos são associados a imagens distintas. Observe na figura. F é uma função de A em B, injetora, se para qualquer x1 e x2 pertencentes a A, que é o domínio,
Sendo x1 diferente de x2, f de x1 é diferente de f de x2, isto é, para elementos diferentes, imagens diferentes. Vejamos um exemplo através de um diagrama de flechas. Observe. A função f de a em b é injetora, pois, para elementos distintos do a, nós temos, associa-se, imagens distintas em B. Função bijetora. Cada imagem está associada a um único elemento. Observe na figura. F de A em B, F bijetora, se é sobrejetora e injetora. Vejamos um caso de função bijetora através de um esquema de flechas. F é bijetora. A imagem de F é o seu contradomínio, isto é, não sobram elementos em B. Portanto, é sobrejetora. Partindo de elementos diferentes de A, encontramos imagens diferentes em B. Trata-se de uma função injetora. Portanto, F é bijetora. Função composta. Se partirmos de um conjunto A e chegarmos a um conjunto B, e em seguida partirmos de B e chegarmos em C, a função composta é aquela capaz de nos levar diretamente de A para C. Observe o esquema. F é uma função de A em B. G é uma função de B em C. A função H é aquela capaz de nos levar diretamente de A para C. H é chamada de composta de G e F. Veja a notação. H de x, a função composta, ela é escrita como G de F de x, ou G bola F de x. Bom, considere uma máquina que recebe um produto A e o transforma em B. Uma outra máquina recebe B e o transforma em C. Duas etapas de A até C. O que faz a função composta? Ela equivale a uma máquina que recebe A e o transforma em C, numa única etapa. Vejamos um exemplo de aplicação. Seja a função f de A em B, tal que f de x é igual a 2x. Portanto, o elemento 1 é associado ao 2, 2 é associado a 4 e 3 se associa a 6. E g, uma função de B em C, tal que g de x seja igual a 3x. Assim, 2 se associa a 6, que é o triplo de 2, 4 se associa a 12 e 6 se associa a 18. Bem, qual será a função h capaz de nos levar diretamente de A para C? Bem, g de x é igual a 3x, g de A é igual a 3A, g de B é igual a 3B. G de f de x vai ser igual a 3 vezes f de x. Como f de x vale 2x, g de f de x é igual a 3 vezes 2x, ou seja, 6x. E a função capaz de nos levar diretamente de A para C é a função h de x igual a 6x. Seja f uma função bijetora de A em B. Define-se como inversa de f a função capaz de nos levar de B para A. Observe o esquema. F tem como domínio o conjunto A, contradomínio B, imagem B. F nos leva de A até B. O que deve fazer a função inversa? Associar de B para A. Há uma inversão no sentido das setas. Ok? Muito importante você perceber que na função f, o domínio é o conjunto A, o conjunto de partida das setas, onde está o x,
enquanto que B é o conjunto imagem. O que vai acontecer na inversa? Vai haver uma inversão. O domínio passa a ser B. A imagem passa a ser A. Se você tomar uma blusa e virá-la do avesso, o que faz a função inversa? Virá-la novamente, voltando à sua forma inicial. Vejamos um exemplo de função inversa. Observe na tela. A função f associa a cada x do conjunto A um y em B, tal que o y é igual ao dobro de x. Bem, o que deve fazer a função inversa? Caminho contrário. A função associa de B para A. A função inversa aqui é indicada por esse f e esse expoente menos 1. Inversa de f. O que deve então fazer a função inversa? Associar um elemento de B a um elemento de A. No caso, a metade. Vamos desenvolver, com base no exposto, um procedimento para obter a função inversa, pois nem sempre é uma função tão simples como essa do exemplo. A obtenção da inversa se dá em duas etapas. Primeiro, troca-se x por y e y por x. Segundo, isola-se o novo x. Observe. Se y é igual a 2x, trocando x por y e y por x, temos que x igual a 2y. Agora, vamos isolar esse novo y. Transpondo os dois membros, temos que 2y é igual a x e, portanto, se você passar o 2 que está multiplicando, dividindo, chegamos à inversa da função f, y igual a x sobre 2. Quer dizer, se a função f pega um x e dobra esse valor, a inversa faz exatamente o contrário, divide por 2. Representando no sistema cartesiano função e inversa, o que você percebe? Existe uma simetria em relação à reta y igual a x. E essa simetria é muito importante para que você possa obter o gráfico da inversa apenas a partir do gráfico da função. Apenas com o gráfico da função. Não é necessário que você conheça a função. Ok? Vamos aos exercícios para fixar bem as ideias desta aula. Observe o primeiro exercício. Dadas as funções f e g, de R em R, sendo g de x igual a 4x menos 5 e f de g de x igual a 13 menos 8x, obter f de x. Veja uma questão sobre função composta. Pegando g de x, que é igual a 4x menos 5, vamos isolar o x. Passe o menos 5 para o primeiro membro, vai passar somando, ficamos com g de x mais 5 igual a 4x. Transpondo os dois membros, temos que 4x é igual a g de x mais 5. 4 estava multiplicando, passa ele dividindo, chegamos à expressão x igual a g de x mais 5 sobre 4. Com essa expressão, vamos substituir na outra informação do exercício, de que f de g de x é 13 menos 8x. Bom, olha o que você tem na última linha da sua tela. f de g de x é igual a 13 menos 8 vezes aquela expressão obtida anteriormente, g de x mais 5 sobre 4. É possível simplificar o 8 e o 4, isso resulta em 2, e aí temos a expressão f de g de x igual a 13 menos 2 vezes g de x mais 5. Aplicando a distributiva, 13 menos 2 vezes g de x, olha o cuidado com o sinal, menos 10. Fazendo a continha, 13 menos 10, resulta 3 menos 2 vezes g de x. Bom, se f de g de x é 3 menos 2 vezes g de x, f de x é igual a 3 menos 2 vezes x, que é a função inversa. Bem, vamos a mais um exercício. Obtenha a inversa da função bijetora dada por y igual a 2x menos 4 e represente num mesmo diagrama função e inversa. Bem, só para retomar, para se obter a inversa, troca-se x por y e y por x. E num segundo momento, isolamos o novo y. Então veja lá.
Trocando x por y, y por x, temos a expressão x igual a 2y menos 4. Vamos isolar o novo y. Passando o menos 4 para o primeiro membro, ele troca de sinal, ficamos com x mais 4 igual a 2y. Transpondo os dois membros, 2y igual a x mais 4 e y igual a x mais 4 sobre 2, se passarmos os dois dividindo. Conclusão, a função inversa, que é indicada por esse f com o expoente menos 1, é x mais 4 sobre 2. Bom, vamos representar inicialmente a função que foi dada, 2x menos 4. Montamos uma tabela, atribuímos dois valores para x, e observe que para x valendo 0, temos menos 4. E para x valendo 2, o valor 0. Representando essa reta, representando esta função, graficamente uma reta, e lembrando da simetria que existe em relação à reta y igual a x, é fácil você obter o gráfico da inversa. Hoje você teve a oportunidade de ver função composta e função inversa. Estude bastante esses conceitos. Até a próxima.